Vamos falar hoje um pouquinho sobre sistemas distribuídos. O que veremos nessa aula de hoje? Vamos ver um breve histórico, como as coisas funcionavam antes de um sistema distribuído. Vamos ver como surgiu esse sistema e depois sim nós vamos conceituar o que é realmente um sistema distribuído. Essa ordem é porque a gente precisa entender, né, como era antes e a partir dessa dinâmica que existia, então surgiu a necessidade de criar uma coisa diferente e essa coisa era o sistema distribuído. Então a gente vai fazer nessa ordem. Depois a gente vai ver alguns exemplos desses sistemas distribuídos e por fim eu vou mostrar a nossa atividade. Bom, vamos começar aqui então com o histórico. Bem lá atrás, né, na década de 80, a computação ela funcionava basicamente com os mainframes. Os mainframes eles eram computadores, né, com alta capacidade de processamento. Eles eram extremamente pesados, grandes e caros, e que não continham nenhum tipo de conexão em rede ou de múltiplos usuários. O que é isso tudo? Bom, como nós vimos na disciplina passada, né, vamos só refrescar, os computadores eles não começaram, né, como a gente conhece hoje. A tela plana, os notebooks, tablets, essas coisas. Eram computadores extremamente grandes que ocupavam um andar inteiro, pesavam toneladas e eram extremamente caros e eles só faziam basicamente uma função, né? Eles não se conectavam à internet, em rede, você não conseguia fazer uma pesquisa. Ele estava ali presente para realizar cálculos, ou seja, era uma máquina gigantesca que realizava cálculos. Paulo, era tipo uma calculadora gigante, pesada? De fato, a gente pode definir assim. Não tinha nenhum tipo de conexão e eram pesados e basicamente só faziam contas, né? Só faziam o processamento, mas eram computadores extremamente potentes, né, entre aspas, para aquela época, né? Claro. Então eles tinham uma capacidade de processar informações muito grandes. Bom, qual que era a finalidade desses mainframes, né, desses computadores grandes e pesados? Bom, eles tinham basicamente como finalidade de analisar, né, fazer análise estatística de grandes volumes de dados, folhas de pagamento e declaração de imposto de renda. Ou seja, naquela época eles eram usados para essas finalidades, né? Essas coisas, fazer esses cálculos de estatísticos que você tem, contabilidade, essas coisas assim, declaração de imposto de renda, quanto que cada um deveria pagar, imposto, enfim, todo esse universo. Então, esses computadores basicamente faziam, né, esses cálculos. Eles serviam somente para realizar esses cálculos. Claro que para aquela época, né, eram computadores excelentes que eles conseguiam realizar um grande volume de cálculos. Bom, naquela época, como os computadores não tinham conexão com rede, internet, nada disso, eles funcionavam num esquema chamado de processamento em lote, ou jobs, né? A gente pode chamar de jobs também. O que é isso? Né? A gente tem essas tarefas, do inglês jobs, que são executadas sem interrupção. Ou seja, imagine aí que você tinha uma fila, né, em que cada uma dessas pessoas ela é atendida de uma vez. Então, se você tem 10 pessoas na fila, vem a primeira a ser atendida, tem que esperar a primeira pessoa a terminar, essa pessoa sai e vem a segunda pessoa. Se ela demorar 10 minutos, você tem que esperar essa pessoa ser atendida, resolver o seu problema, ela sai e vem a terceira pessoa. E assim, sucessivamente. Então, esses eram os jobs, né, as tarefas que elas eram executadas sem interrupção. Ou seja,
era uma tarefa por vez. E, como era de se esperar, né, na evolução da tecnologia, com o passar do tempo, essas tarefas elas começaram a ficar um pouco mais complexas, né? Claro, a tecnologia evoluiu, a humanidade evoluiu, as pessoas começaram a fazer mais coisas e, óbvio que essas tarefas foram demorando cada vez mais a serem feitas. Então, uma tarefa que demorava ali 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, elas começaram a passar a demorar 20, 30, 1 hora para serem feitas. E aí, a gente já começa a visualizar um potencial problema. Porque imagine que você tem ali 100 tarefas para ser executadas. E cada uma dessa tarefa ela vai demorar 1, 2, 3 horas para ser executada. Já pensou o quanto isso pode escalar e o quanto isso pode demorar para execução? Então, a gente já tem aí o início aí de um problema surgindo e que teria que ser resolvido futuramente. Então, nessa época aí, o pessoal já começou a perceber que com o crescimento de tempo dessas tarefas, a gente ia precisar de alguma coisinha para poder resolver, porque ia chegar uma hora que ia ficar basicamente inviável você realizar essas tarefas, né? Se a tarefa demorar 5, 6, 7, 10 horas para ser finalizada, então basicamente fica inviável realizar todo esse lote de tarefas. Bom, então, né, a solução para esse problema foi criar um sistema, né, distribuído. Então, foi dessa ideia, né, que as pessoas precisavam de alguma coisa a mais ali para melhorar o tempo dessas execução dessas tarefas, que eles tiveram a ideia de criar um sistema distribuído, né? Já antecipei aí um pouquinho, né? Mas a motivação das pessoas, né, naquela época para criar esse sistema foi a necessidade, né, de divisão, né, das tarefas e redução do tempo de execução. Então eles viram que eles precisavam separar isso aí, porque não dava para deixar uma tarefa por vez, e se uma tarefa demora 1, 2 horas, como eu falei, isso aqui vai escalar muito rápido. Então eles precisavam ter uma forma de dividir essas tarefas em mais computadores, né? Lembra, né? Como eu falei, era um computador que tinha uma capacidade de processamento grande, porém era um computador só. Então, era uma tarefa por vez. Então, ou seja, era obrigado a esperar. Então, eles precisavam dividir essa tarefa para que mais computadores fizessem uma mesma tarefa e, assim, obviamente, reduzir o tempo de execução de cada uma delas. E aí, eles começaram a pensar, né, em uma estratégia que é de dividir para conquistar, né? Ela tem uma estratégia de guerra, né, que é de dividir o problema em subproblemas. Então eles pensaram em, tá, se eu deixar isso aqui com um único computador, ele vai demorar muito. Então eu preciso desenvolver uma maneira de que eu consiga ligar mais de um computador para que todos esses computadores eles rodem a minha tarefa. Então, se eu tiver 2 computadores, né, vai levar tecnicamente metade do tempo. Se eu tiver 3, 4, 5, 6, 10 computadores rodando a mesma tarefa, isso aí vai ficar muito mais rápido. Então, já começou aí a se pensar em como que seria, né, esse sistema a ser criado. Bom, e seguindo essa estratégia, né, esse aqui é só um exemplo básico que nós usamos na computação. Nós temos aqui alguns números, né? Por exemplo, 38, 27, 43, 3, 9, 82 e 10. Esses números eles estão exatamente nessa ordem. Porém, imagine que você queira
ordenar esses números por ordem crescente, né? No final eles ficariam 3, 9, 10, 27, 38, 43 e 82, ou seja, em ordem crescente. Então, como que você faria isso? Na computação, a gente basicamente divide, né, uma das formas, mas a forma mais rápida é dividir o problema, ou seja, a gente divide esses números, né, que a gente tem em 2 ou 3 partes e ordena cada uma dessas partes. E no final, a gente junta todas essas partes que já vão estar ordenadas. Então a gente divide isso em 2, 3, 4 partes, e aí cada uma dessas vão ser ordenadas separadamente, e aí no final a gente já tem todo o conjunto ordenado de uma única vez. Então pode parecer um pouco complexo, né? Que no vídeo eu estou mostrando uma imagem, mas para quem está, né, só pelo áudio aí, é uma imagem justamente desse processo, né? Dele pegando esse conjunto de números inteiros, dividindo em partes e depois ordenando essas pequenas partes e no final basicamente já está tudo pronto. Isso parece um processo trabalhoso, mas para o computador essa é uma das melhores formas e uma das formas mais rápidas para você se ordenar um conjunto de números. E foi daí, né, desse pensamento, que eles tiraram a ideia para criar, né, esse sistema distribuído, que é, né, essa forma de distribuir, né, dividir, na realidade, né, dividir os problemas em subproblemas, em problemas menores, e resolver cada pedacinho desse problema, e no final você tem todo o conjunto resolvido. Bom, e o que é de fato então um sistema distribuído? A gente já deu alguns spoilers aí, mas um sistema distribuído, né, a gente pode definir basicamente como uma coleção de computadores independentes, ou seja, são computadores separados que cooperam para resolver uma tarefa, mas aparecem como um único computador para o usuário do sistema. O que isso significa? Até grifei aqui, né? Tem único computador, tá grifado aqui, porque sempre quando nós trabalhamos ou acessamos um sistema, a gente não imagina como que esse sistema funciona por trás. Por exemplo, o Google. Sempre que você precisa fazer uma pesquisa lá para o seu trabalho, alguma coisa, você entra na página do Google, tem um campo lá de pesquisa, você digita e ok. Para a gente que está aqui acessando o Google, é meio difícil imaginar o que ele está lá atrás. Para a gente é uma única página que você digita alguma coisa e dá Enter. É só isso. Porém, por trás ali do Google, existe milhões de computadores espalhados pelo mundo inteiro. Então, só que, né, nesse caso, para a gente é como se fosse um único site. De fato é realmente, né, um único site, mas atrás dessa única página, desse único site, existe milhões de computadores conectados que eles vão processar toda a sua informação, né, tudo que você quer, e retornar para você a sua pesquisa. Então, essa abstração é chamada de transparência. Ou seja, o usuário de um sistema distribuído, ele não imagina, ele não conhece, né, o sistema, o conjunto de computadores que está ali por trás. Então, o sistema distribuído nada mais é do que vários computadores funcionando, interligados para realizar alguma tarefa. No caso do Google, né, para retornar a sua busca, o resultado da sua busca. Então, são dezenas, centenas, milhares, milhões de computadores, né, que estão separados um do outro. Então, por exemplo, se um computador queimou, ou seja, queimou, não tem problema, ele pode ser reparado depois ou pode ser jogado fora, entre aspas, né? Ele não vai impactar tanto, né, nesse processo. Antes, a gente tinha um computador. Se ele queimasse, parou toda a atividade, não dava para fazer mais nada. Agora não. Como você tem ali centenas de computadores interligados, então eles são independentes,
né? Um não depende do outro, porém, todos esses juntos criam um supercomputador invisível, que a gente, né, tem essa transparência, a gente não consegue ver, e esse supercomputador, né, ele vai processar de forma extremamente rápida as nossas informações presentes. Então, basicamente, o sistema distribuído é vários computadores trabalhando em conjunto para realizar uma tarefa. Bom, aqui, né, eu só trouxe mais uma definição aí de sistema distribuído, que é um sistema, né, no qual componentes de software e hardware localizados em um computador, interconectados por rede comum, ou seja, né, como eu falei, são computadores normais, né, com software e hardware. Nós já vimos na última disciplina ali, são computadores mesmo, que tem a sua memória, seu processador, seu armazenamento ali, e seu software, né, com seus programas instalados ali que gerenciam, né, interconectados, que coordenam suas ações através da troca de mensagens, ou seja, computadores normais que a gente tem ali, que tem um hardware, um software, rodando ali bonitinho, e a gente só conecta eles em rede e cria basicamente um supercomputador. E aí nós temos aí essa rede de computador, a gente chama de sistemas distribuídos. Bom, vamos ver rapidamente aqui alguns exemplos. Bom, nós temos aí como exemplo aplicações comerciais. Já citei uma que é o Google, ele pode ser um sistema distribuído. Né? A gente tem aí sistema de reserva e venda de passagens aéreas. Então, quando você entra lá no site de alguma empresa, da companhia aérea, e você vai comprar uma passagem, né, você acessa ali, mas aquele sistema está rodando em um conjunto gigantesco de computadores. Sistema de caixa eletrônico do banco, a mesma coisa. Né? Você entra ali no caixa e vai fazer um saque ali. Aquele sistema que está rodando, ele está em milhares de computadores, inclusive na internet. Então, se você faz um saque, por exemplo, você já recebe uma mensagem ali no seu celular, né, falando que você fez um saque naquele terminal. Ou seja, esse sistema todo está interligado, rodando ali, mas para a gente é como se fosse um único sistema. E transporte também, a mesma coisa. Né? Aplicações web aí, tem mais algumas, por exemplo, Correio, né? O site dos Correios também, quando você vai fazer algum rastreamento, também é um sistema distribuído. E serviços bancários e de comércio eletrônico. Como assim? A diferença é que agora a gente está na internet, né? A gente tem o site da Amazon, por exemplo. A gente gosta de comprar ali no Shopee, no AliExpress, enfim, todos esses sistemas, eles podem ser considerados sistemas distribuídos, porque ele está rodando em um parque, né, de máquinas que a gente chama, um conjunto de computadores que para a gente é um só, mas ali atrás existem centenas de computadores trabalhando para dar para a gente essas informações. Bom, sobre a nossa atividade, ela vai estar disponível no Google Sala de Aula. Ela vai ser realizada também na sala de aula, né? Então, na próxima semana a gente vai chegar e já vai direto para essa atividade. Ela vai estar disponível para quem já quiser fazer antes, pode. Mas na sala de aula a gente vai, né, tirar dúvidas dessa aula, dar uma revisão aqui para alguém que talvez não conseguiu assistir esse vídeo, ou então para alguém que assistiu e ainda ficou com alguma dúvida, quer que eu explique alguma coisa, né, a gente faz essa revisão e aí, né, a gente faz a atividade em conjunto. Eu também vou disponibilizar esse slide na nossa sala de aula. Então, vocês podem acessar lá, reler, e mesmo assim, né, óbvio, se ficar com dúvida, na próxima aula a gente tira essas dúvidas aí, beleza? Então, até na próxima aula. Valeu!